no ar com mais uma temporada do Janela da Comunidade. Primeiro programa, gente, 2024 já começou e agora abrimos as portas, né, para mais um Janela da Comunidade, esse programa maravilhoso. A temporada passada foi ótima, essa com certeza será melhor ainda. E, gente, para que pauta melhor que essa de hoje, né? Para começar o ano, uma pauta de inspiração, uma pauta de garra, né? Uma história, né? Uma história muito bonita que com certeza você que está assistindo o Janela da Comunidade vai se emocionar e vai gostar de conhecer, assim como eu. Sérgio, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui no Janela da Comunidade, contando um pouco da minha trajetória de vida, com a esperança, é claro, de inspirar a nossa comunidade. Olha, eu, né, iria te apresentar, eu falaria, daria aquele perfil teu, mas eu vou pedir a honra, né, a você, que você se apresente, fale ali um pouco ali da tua história. Meu nome é Sérgio Chaves, tenho 37 anos, sou natural de Imperatriz, no Maranhão, e moro em Fortaleza aqui desde os 11 anos de idade. Cheguei em Fortaleza em situação de rua e hoje, depois de muito esforço, muita dedicação, tenho minha casa própria, tenho minha família, tenho meu transporte e me tornei advogado recentemente. Gente, então, Sérgio, um ex sem teto e hoje um advogado. Que coisa Exatamente. linda. Que Com coisa linda. certeza. E morador do nosso bairro Planalto, Ayrton Senna, não é, Sérgio? Exatamente. Há 14 anos eu comprei um terreno aqui e construí a minha moradia, construí minha família aqui, né, no bairro. Sérgio, que história bonita você tem, né? Você saiu das ruas, né? Buscou através da educação, né, transformar a sua vida, transformar a vida da sua família. Sérgio, conta pra gente, né? Quando tudo começou, né? Quando você tá ali nas ruas, o que te despertou, né? Ali. Claro que você sempre quis sair de lá, né? Sim, com Mas certeza. como foi ali tua trajetória? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava no interior do Maranhão e os meus pais, eles se separaram. E eu era muito unido a meus irmãos e meus pais, né? Apesar da gente ser muito pobre, ser de uma família muito humilde, um exemplo, a nossa casa era construída de barro, não tinha nem piso grosso, era barro pisado também, coberta com palhas de coco babaçu, igual a maioria das casas ali no interior mesmo, nos povoados do Maranhão. E aí meus pais se separaram e a minha mãe me levou para o estado do Pará. E o meu pai e meu irmão ficou lá no Maranhão. Com isso, eu fui para o Pará junto com minhas duas irmãs e minha mãe. Chegamos no Pará, minha mãe viu-se sozinha, com 3 crianças, eu com 7, outra 9, outra com mais ou menos 11 anos. E aí a minha mãe, para não ver a gente passando necessidade, arrumou outro relacionamento, né, e juntou ali o útil com o agradável. Coisas que acontecem na A maioria. realidade de muitos, Sim, né? com certeza. E com isso, eu não fiz por onde ter um bom relacionamento com o meu padrasto, porque eu não aceitava outra pessoa no lugar do meu pai. Para mim era tudo muito recente. E aí começaram as brigas, minha com a minha mãe com o meu padrasto, minha com o meu padrasto. E a minha mãe, para ela não ver ali o novo relacionamento chegar ao fim, assim como o relacionamento dela com o meu pai, ela me manda de volta para o meu pai no Maranhão. Quando eu chego no Maranhão, era a mesma situação. Meu pai já tinha também constituído outra família e eu também não aceitava ali outra pessoa no lugar da minha mãe. E a mesma coisa, só mudou o endereço, começaram as brigas. Daí meu pai me manda de volta para minha mãe, depois minha mãe manda de volta para o meu pai. E aí você já ali na E isso adolescência, né? ali, né, chegando na adolescência, morei com madrinha, na roça, morei com tia, morei com vó, a minha avó paterna, e meus estudos foram ficando para trás nessa época. Esse ping-pong, Maranhão, Pará, Pará, Maranhão,
Tocantins também, que eu morei com minha avó também no Tocantins. E com isso, meus estudos foram ficando para trás. Parei na 3ª série do ensino fundamental. Certa vez, eu na casa da minha mãe, com aproximadamente meus 11 anos de idade, minha mãe me manda para o meu pai. E a minha mãe me deu R$6, que era o troco de uma panela. A gente era tão pobre de um jeito que era uma panela que ela vendeu, a panela, para pagar a minha passagem. E era uma viagem que eu tinha feito já muitas vezes, que era 280 quilômetros, né? Uma cidadezinha chamada Goianésia do Pará, até outra cidade que meu pai morava, que era Vila Nova dos Mastilhos. E ali dentro daquele ônibus, eu tive um sentimento de troca. Porque para mim, a minha mãe estava me trocando pelo meu padrasto. Por isso que ela me mandava para o meu pai. E o meu pai, da mesma forma, estava me trocando pela minha madrasta. Por isso que ele me mandava para minha mãe. Essa dor foi um resultado, né, do que você já vinha passando. Com certeza. E ali naquele ônibus, naquele dia, eu, com esse sentimento, eu disse, eu não vou mais para o meu pai, não volto mais para minha mãe. Então eu tomei a decisão que me trouxe até aqui. Né? Desci do ônibus na primeira cidade e desviei o caminho. Isso 11 anos. Isso eu com 11 anos de idade. E aí eu fui parar em Teresina, no Piauí. Em Teresina eu cheguei, um menino do interior, sem nunca ter visto uma cidade grande, sem nunca ter visto um prédio, sem nunca ter visto um semáforo. Porque a minha vida sempre foi mesmo no interior, mesmo pequeno. E aí eu cheguei naquela cidade encantado, apesar de Teresina não ser uma cidade muito grande, mas para mim era, né? E era para mim, sempre ouvi falar, a capital da medicina. Porque no interior lá de onde eu morava, o povo falava, tá com a doença, vai para Teresina, vai para Teresina. E aquilo na minha cabeça, eu disse, eu vou para Teresina. Então cheguei em Teresina, sem conhecer ninguém, sem ter ninguém me esperando, ainda uma criança. E eu fui procurar fazer as coisas que eu já fazia lá no interior. Vender din-din, vender pão, né? Lavar carros e vender coxinha, várias dessas coisas que eu fazia ainda quando bem criança. Só que a cidade grande é diferente do interior. Lá o ECA funciona, lá para o interior não funcionava, né? Então, as pessoas não me deram essa oportunidade. E sem a oportunidade, eu tive que morar nas ruas. Então, acabei morando nas ruas de Teresina. Para sobreviver, eu pastorava carros, ajudava pessoas a carregar sacolas em supermercado, comia frutas estragadas na Ceasa de Teresina, ajudava algumas pessoas em box a lavar pratos, né, para ganhar um prato de comida, e dormia por ali pelas ruas de Teresina. E aí eu passei aproximadamente 1 ano nessa situação, né, nas ruas de Teresina. E sem essa oportunidade que eu queria, pela minha idade, então eu resolvi seguir meu caminho. E na boleia de um caminhão, eu vim para Fortaleza. Cheguei em Fortaleza na mesma situação que eu cheguei em Teresina. Sem conhecer ninguém, sabe? Sem ter ninguém me esperando. Sem a oportunidade. Sem a oportunidade. Cheguei em Teresina e fui fazer as mesmas coisas que eu fazia em Teresina, né? Já cheguei em Fortaleza e fui fazer as mesmas coisas que eu fazia em Teresina. Pastorar carros, fui ali para perto da rodoviária e fiquei perambulando por ali. Isso 12 anos? E eu já tinha uns 12 para 13 anos, né? E só que aqui a minha história aqui em Fortaleza mudou. A oportunidade que eu sempre queria, ela apareceu. Apareceu um anjo na minha vida chamado Nonato, que ele tinha um lava-jato arrendado ali no bairro de Fátima, né, Eduardo Girão 510, na época o nome era Lava Jato 2001. E o Nonato, eu estava em um supermercado pastorando carros, quando do nada ele chegou até a mim e perguntou quem eu era. Ele olhou para mim e viu aquela criança mal vestida, sabe, suja, perambulando por ali, chamou a atenção dele e ele perguntou quem eu era, de onde eu era, o que eu estava fazendo ali. Porque ele ainda nunca tinha me visto ali, né? Ele morava ali e nunca tinha me visto. Então eu contei para ele.
Eu disse que tinha acabado de chegar em Fortaleza, que eu já vinha de Teresina, que eu estava em situação de rua, né? E que eu queria muito uma oportunidade de trabalho. E aí ele disse, falou do Lava Jato. Olha, eu trabalho no Lava Jato, eu tenho um Lava Jato, se você quiser, você vai lá para o Lava Jato, você vai trabalhar comigo. Ele entrou no supermercado e me disse o caminho do Lava Jato, né? E aí ele disse, chega lá e diga que, para Suzana, que é o nome da esposa dele na época, diga para ela que eu mandei você aqui, que lhe dê um prato de comida. E isso eu fiz. Cheguei lá, falei, a Suzana, a esposa dele na época, me deu a comida, e ali eu já tinha trabalhado em Lava Jato lá no Pará, né, quando eu era criança, lavando ali carro, lavando motos, e aí eu já peguei já a mangueira do Lava Jato e já comecei a lavar os carros, porque ali era a oportunidade que eu precisava. Você agarrou, né, Sérgio? Agarrei Você quer a minha com oportunidade? unhas e dentes, com unhas e dentes. E quando o Nonato chegou do supermercado, eu já estava lá, já lavando os carros, né? E aí ele ficou muito feliz com isso, mas o Nonato, ele não me deu só uma oportunidade de trabalho. O Nonato ali, ele me deu um teto, ele me deu um emprego, e ele me deu o que eu mais precisava, que era uma família, né? Naquele momento, onde todo mundo me olhava, mas não me enxergava, porque eu estava ali mal vestido, em situação de rua, ele enxergou em mim. Então o Nonato me deu uma família. E aí foi que começou a minha história aqui em Fortaleza. Aí já começou a estudar? Não, os estudos veio bem antes. Aliás, bem depois dos estudos. Depois que eu fiquei no Lava Jato, passou um tempo, aconteceu com a família do Nonato a mesma coisa que aconteceu com a minha família. Era o Nonato, a Rayane, o Moreira e o Dudu, que eram os filhos dele, e a Suzana. E eles se separaram, né? A Suzana se separou e foi para Juazeiro do Norte, levando os 3 filhos deles. E você ficou com o Nonato? Eu fiquei com o Nonato no Lava Jato, até certo tempo. O Nonato, com a intenção de reatar a família, né, a família dele, ele foi para Juazeiro do Norte atrás. E ele disse, quer ir comigo, Sérgio? Aí eu disse, não, eu já devia estar aí para os meus 17 anos, né? O Nonato me deixou aqui, eu tinha muitos conhecidos, né? Já tinha o trabalho. Tinha amigos, né? Sim, com certeza. Sim. Eu já não estava mais em situação de rua há muito tempo, né? E com isso o Nonato foi embora e eu fiquei no Lava Jato. O novo dono do Lava Jato, ele não aceitou os antigos funcionários. Sim. Ele não aceitou. Mas aí eu já tinha um dinheirinho, consegui alugar um kitnetzinho lá no Vila União, que era lá perto, que era um lugar mais barato, que eu conseguia alugar, né, esse kitnetzinho. Comprei uma bicicleta e comecei a fazer entregas usando a bicicleta. E o tempo foi passando, consegui comprar uma moto e comecei a fazer entregas usando a moto. E passei 15 anos fazendo entregas. 15 anos. 15 anos fazendo entregas pelas ruas de Fortaleza, né? Passei 15 anos sendo motoboy. Em uma lanchonete que eu fazia entregas, conheci minha esposa, né? Uma cearense, que foi fundamental na minha vida, sabe? Eu me emociono porque o que eu fiz pela minha esposa, ela fez tudo por mim. Enfrentei dificuldades com ela também, porque quando eu a conheci, as pessoas me julgavam muito. Por eu ser ex-morador de rua, sim, por eu estar numa cidade que não tinha ninguém da minha família aqui. Então, o pai dela não aceitou o relacionamento, dizia que eu era um forasteiro, que ela ia só engravidar, que ela não ia estudar, sabe? Então, mesmo assim, ela o enfrentou e disse, eu vou ficar com ele. Assim como o Nonato, sim, ela também acreditou em você, com né? certeza, ela acreditou em mim. E aí eu disse, eu vou provar ao meu sogro que ele está errado, né? Vou provar a ele que ele está enganado sobre a minha pessoa. A minha esposa estava terminando o ensino médio na época, tanto que a primeira vez que nós saímos, eu fui pegar ela na escola, ela estava na última prova do ensino médio. E aí, mesmo assim, como o pai dela não aceitando, ela ficou comigo.
E aí ela começou a fazer um curso de técnica de enfermagem, eu trabalhava fazendo entregas e E você nem passava o direito pela sua Não, cabeça? o direito nem vinha na minha cabeça. Quando ela começou esse curso, ela não tinha condições de pagar. Então eu arquei com o curso de técnica de enfermagem dela, nos casamos. Foi uma situação tão assim, porque o nosso casamento foi um casamento no cartório, e o pai dela disse que quem daquela casa fosse para aquele casamento não entrava de volta na casa, né? E aí, mesmo assim, ela chorou muito, ficou muito triste, mas mesmo assim nos casamos. Quando ela terminou o curso de técnica de enfermagem, que foram 2 anos, ela disse, vou continuar estudando. Nós já estávamos casados. Foi aí que eu já tinha comprado um terrenozinho aqui, tinha construído um quartinho aqui no bairro. E ela disse, vou continuar estudando, e eu a apoiei do mesmo jeito. Foram mais 4 anos, uma faculdade que foi de enfermagem. Ela já era técnica e passou para uma faculdade, que foram mais 4 anos. Quando ela terminou a faculdade, esses 4 anos, ela disse, vou fazer uma pós-graduação, e eu trabalhando, fazendo entrega e ajudando. Ela fez uma pós-graduação, hoje ela é graduada e é pós-graduada em urgência e emergência. Olha aí. Depois de tudo isso, eu disse, agora é minha vez. Que eu já dizia para ela, né? Eu dizia, quando você terminar, eu volto a estudar. E foi justamente isso. Quando ela terminou, eu voltei a estudar. Nessa época, eu cheguei a trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo, fazendo entregas. Eu saía de casa às 6h30, 7 horas da manhã, entrava em um. Quando era na hora do almoço, eu ia para um restaurante fazer entregas. À tarde, voltava para o primeiro, e à noite já entrava às 6 horas da noite e saía lá para as 12, 1 hora da manhã. E foi muito tempo fazendo isso. Para quê? Para construir minha casa, para ajudar minha esposa a se formar. Quando ela se formou, eu voltei a estudar, deixei o trabalho da noite, fiquei só num trabalho para estudar. E daí eu voltei a estudar, mas foi outro desafio grande. Eu tinha parado na 3ª série do ensino fundamental. Muito atrasado, né? Sério? Muito atrasado. Voltei com 30 anos de idade. Voltei no EJA 4, né? Voltei no EJA 4, 4ª e 5ª série, numa escola aqui no José Walter e no Raquel de Queiroz. E isso foi em 2017, durante o ano de 2017, eu indo normalmente estudar, fiz uma prova do INSEJA, que é o Exame Nacional. Aí você concluiu. Concluí nessa prova. Para quem não conhece essa prova, é uma prova do governo federal. É uma vez por ano, abre o edital. Para quem estava igual a mim, né, esteja hoje igual a mim, estava naquela situação, você faz essa prova. É uma prova com 120 questões, uma redação, mas não importa qual série você parou. Se você conseguir a pontuação necessária, você conclui o seu ensino médio. E assim eu fiz. No começo de 2018, eu matriculado normalmente no EJA, saiu o resultado do INSEJA e eu fui aprovado. Então, no começo de 2018, no dia 23 de fevereiro de 2018, eu ingressei na faculdade. E por que o direito? O direito veio até mim por sede de justiça. Imagine tudo o que eu passei na vida. Imagine as humilhações que eu passei, né? Imagine você vir da rua, você vir da periferia, os julgamentos que fizeram de mim. Desacreditado. Com certeza, desacreditado. Como eu disse, eu cheguei a trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo. E muitas vezes, eu vindo do meu trabalho, do 3º trabalho, de madrugada, com uma bagzinha nas costas, era parado pela polícia com um fuzil apontando para mim e dizendo, mão na cabeça, vagabundo. E é o que a maioria das pessoas passam, principalmente a pessoa da comunidade. Se você falar, onde você mora? Eu moro lá no Planalto Ayrton Senna. Já liga aquele alerta, porque para eles automaticamente você, né, não é uma pessoa do bem. Mas o que realmente me levou a escolher o direito foi uma situação que eu passei em uma grande rede de supermercado aqui em Fortaleza. Eu já cliente do supermercado, entrei no supermercado e já sabia onde era tudo, no supermercado, onde era partilheiro, onde era tudo. E eu entrei no banheiro, me deu ali uma disenteria, foi uma história até engraçada, mas aí eu precisei usar o banheiro daquele estabelecimento.
Entrei, aí vi que não tinha papel, saí já ali de dentro do banheiro, fui direto na partilheira, peguei, passei no caixa, comprei, voltei para o banheiro. Quando eu ia saindo do banheiro, tinha 2 marmanjos na porta do banheiro dizendo: o que que você roubou aí? O que que você roubou? Eu disse: não, não roubei nada. E mesmo eu mostrando a nota do produto Tinha que eu pagado o tinha papel pago, higiênico. exatamente que eu tinha pago, me levaram para dentro do banheiro, viraram todas as lixeiras procurando alguma coisa, fizeram eu tirar a roupa na frente deles para ver se eu tinha alguma coisa escondendo ali. E aí, quando eles perceberam que não tinha nada, simplesmente eles falaram: vai embora. Quando eu saio dali, todos aqueles clientes me olhando ali, me julgando, e eu sem saber o que fazer. Sem saber mesmo, sabe? Eu fiquei ali. Foi Humilhado. a pior humilhação que eu passei na minha vida foi isso. Então ali, instalou e disse assim: é direito. Então, o direito eu escolhi para defender a mim, para conhecer os meus direitos, e hoje eu uso para defender os direitos de outras pessoas Que também. você tem até uma história muito bonita, né? Sim. Além da sua história, aí quando tu se forma, quando tu vira advogado, quem tu defendeu? O homem que me tirou das ruas. Né? Essa história é muito bacana, porque eu me torno advogado, 12 anos mais ou menos que eu tinha visto o Nonato, porque já tinha mais de 18 que ele tinha ido embora, mas eu tinha visto ele um tempo atrás aqui em Fortaleza de relance, ele apareceu e depois sumiu de novo, já tinha mais de 12 anos que eu não via o Nonato. Então, o Nonato hoje mora em Juazeiro do Norte, se envolveu em um acidente de trânsito, precisou de um advogado, e ele já ligou para mim dentro do camburão, dizendo, dentro do camburão ele ligou para mim, Serginho, aconteceu isso e isso, eu estou precisando de você. E eu disse: Nonato, na hora, estou indo para aí. Então, foi uma alegria muito grande estar ali naquele tribunal, na condição de advogado de defesa do homem que me tirou das ruas. Eu tô emocionada. Eu tô emocionada. As coisas de Deus são assim, né? As coisas de Deus não têm explicação. Né? Eu acho, Sérgio, que se todas as pessoas do mundo, né, fossem um pouco de Nonato e um pouco de Sérgio, o mundo seria muito melhor. Com certeza. Porque o Nonato foi uma pessoa que acreditou em você, né? Viu uma criança, acreditou em você. Depois de muitos anos ele precisou, e a gente sabe, né? A realidade de muitos, né? Nem todo mundo pode pagar um advogado, Sim, né? Verdade. Nem todo mundo. É uma realidade isso. Com e certeza. o Nonato depois precisa, e aí aquele menino que ele ajudou há muito tempo atrás. Isso é um pouco de Sérgio, é isso, né? Com Acreditar certeza. em você, não deixar as pessoas pisarem em você, mesmo sendo muito difícil. Porque assim, Sérgio, eu venho de uma família muito estruturada. Eu também não sei se eu teria cabeça, né, de sentir ali a separação dos meus pais, né? De ver meu pai ou minha mãe indo embora de casa, né? Eu ingressei na faculdade, eu sempre tive apoio do meu pai, da minha mãe, né? Trabalhei, mas sempre tinha eles do meu lado, me ajudando financeiramente, emocionalmente. E eu fico pensando assim, meu Deus, um menino, uma criança que não tem mais o pai, não tem mais a mãe perto, né? Tá ali passando fome, né? Tendo que pedir, que trabalhar e meu Deus, por que a gente reclama tanto da vida, né? Com Porque, certeza. Sérgio, igual você, tem vários. Tem, com certeza. Com Tem certeza. vários. E eu me deparo quase todo dia com pessoas assim. Porque hoje eu participo de um grupo, justamente um grupo que ajuda pessoas que estão em situação de rua. Pessoas que vivem a situação que eu vivi um dia, sabe? Mas voltando na questão do preconceito com as pessoas, quando eu entrei na faculdade, eu achava que ali seria diferente. Que as pessoas ali, por ser um curso de direito, por ser pessoas do nível superior, né, seria diferente, mas não. A primeira coisa que fizeram na sala de aula foram puxar minha ficha corrida. Eu saía direto do trabalho com a minha bagzinha ali para a faculdade. Então puxaram minha ficha corrida. Eu, por não ter a base do ensino fundamental e muito menos do ensino médio, eu tinha muita dificuldade com o português. Então ali, entre aqueles 75 alunos, muitos
já era a segunda graduação, muitas pessoas bem estruturadas, pessoas... De escolas particulares, Sim, pessoas né? ricas, né? Sim. Justamente isso. E mesmo assim, eu sofri preconceito lá. Então, coisas como você não sabe escrever essa palavra não se escreve assim. Às vezes de ouvir sorrisinhos, né? De você falar ali algo na sala de aula e ouvir. Com certeza. Exatamente. Eu passei muito preconceito também dentro da minha sala de aula. Mas graças a Deus foi só no começo, quando as pessoas foram me conhecendo, mudaram essa impressão. E até que, quase no fim lá da faculdade, foi um colega que me disse, cara, tu não sabe, mas a primeira coisa que nós fizemos foi puxar a tua ficha corrida. Para quem não sabe, no curso de Direito tem muitos policiais, né? É uma instituição que eu respeito muito. Tem muitos policiais, então eles já ficam de orelha em pé. O que esse rapaz está fazendo aqui, né? O que ele está fazendo aqui, de onde ele é, de onde ele vem. Mas eu superei tudo, graças a Deus. De 75 alunos, eu estava entre os terceiro, primeiro a passar na UAB, na primeira tentativa, antes de terminar a faculdade, sabe? Então foi uma história muito bacana, foi, como diz aquela frase, dias de luta, dias de glória. Sérgio, eu acho que hoje, né, você venceu, né? Que bom, graças a Deus, né? Mas eu acredito que hoje você faz a coisa mais importante, né? Que é retribuir, né? Você retribuiu a pessoa que acreditou em você, retribuir a sua esposa, né? Todos os dias dentro da sua casa, né? Mas é ter esse olhar, né? Não é porque você chegou aqui que você vai esquecer dos que estão aqui, né? Exatamente. E com certeza para a nossa comunidade você é uma pessoa muito importante, não só para a comunidade, como para tantos outros que vão conhecendo a tua história, porque realmente, né, você é um exemplo, né, de superação. Eu me senti muito tocada, então imagine quem vive essa realidade que você viveu. Gente, a gente sabe que direito não é fácil, né? É difícil. Muitas coisas para estudar, muitas leis, né? Exatamente. Muito incrível, Sérgio. Muito incrível mesmo. O direito realmente ele é muito difícil, né? São muitas leis. Você tem que gostar de ler. Se você não gosta de ler, você tem que aprender a ler, né? Tem que aprender a gostar de ler. E é tanto que a prova da UAB, normalmente 80% dos candidatos não passam. Tem pessoas que fazem 5, 10. Já teve pessoas que já fez 29 vezes para passar no exame da ordem. E você foi de primeira e terceiro? Eu fui de primeira ainda no 9º semestre, antes de terminar a faculdade. E quando alguém da periferia, né, se torna advogado, se torna médico, engenheiro, ou professor, seja lá qual for, quem ganha não é só a pessoa, né? A comunidade ganha. Ganha em exemplo, para mostrar que é possível, quem veio da periferia, que também tem possibilidade, tem chance de se tornar doutor, né? Mas não é fácil. Se eu falar que é fácil, não é. Para mim, me tornar advogado, eu tive que me dedicar muito, tive que abrir mão de muitas coisas. É tanto que, quantas vezes eu fui à praia, levando minha esposa, levando meu filho, mas eu não estava ali, sabe? Eu levava e ficava estudando, lendo e relendo, enquanto eles estavam ali se divertindo. Mas era por algo melhor, né? Você sabia, né, que aquilo ali na frente ia... Sim, eu sabia que ali na frente aquilo tudo ia ser recompensado. E foi, né? Foi recompensado. E hoje, a minha maior recompensa é minha família. É servir de exemplo para o meu filho, que tem 8 anos. Isso que eu ia falar, né? Porque você é hoje o pai para ele, que você não teve ali. Sim, com certeza. E eu faço de tudo para manter minha família unida. Porque a idade que ele tem hoje
foi mais ou menos a idade que meus pais se separaram. E então eu faço de tudo para que ele se espelhe em mim, para que ele se espelhe na mãe dele e para que ele cresça e nunca precise passar o que eu passei, né? E essa, sem dúvida, é a minha maior conquista. É meu filho, é minha família. Olha, Sérgio, eu realmente, né, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Assim, tô terminando o programa, assim, muito feliz de ter lhe conhecido, né? E também me questionando, né? Quantas vezes a gente reclama por besteira, né? Quantas vezes a gente, eu tenho que fazer isso, nossa, que trabalho cansativo, nossa. Mas tu é o exemplo que vale a pena, né? Vale a pena. E eu estou realmente sem palavras. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Mas realmente tocou bastante a sua história, viu, Sérgio? Que você continue sendo essa pessoa brilhante, né? Ajudando os que precisam. E parabéns, viu? E com certeza você é um ser humano incrível e também um profissional incrível, que você tem muito orgulho, né? Sim, Sérgio, sim. doutor, hoje. Doutor Sérgio, né? Muitos me chamam assim, mas para mim é só um título, né? Eu continuo aquele... A essência, né, Sérgio? Com certeza. Eu continuo o Serginho. O Serginho. E eu já aproveito, né, para pedir para você deixar suas redes sociais, né? Tem até lá na tua bio, né? É um ex sem teto de volta aos tribunais, não como... Como réu, mas sim advogado. Como advogado. Para quem quiser acompanhar essa história inspiradora, Serginho Chaves P no Instagram. Olha, Sérgio, muito, muito obrigada, viu? Muito sucesso para ti, que Deus te abençoe muito mais e nunca perca a sua essência, viu? Eu que agradeço, prazer estar aqui. Igualmente. Espero que essa trajetória consiga inspirar aí os nossos jovens, não só aqui do Planalto Ayrton Senna, mas de toda Fortaleza, de todo o Brasil. Gente, que programa incrível para começar o ano, viu, Sérgio? Já com tanta esperança, já com tanto exemplo, viu? Olha, eu já agradeço a você, né, pela sua companhia nesse Janela da Comunidade, que virão muitos e muitos outros. E um feliz 2024, viu? E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.